pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é a raiz quadrada exata de um número natural. Considere a seguinte situação. Suponha que você tenha um pedaço de papel e a área desse pedaço de papel é de 25 centímetros quadrados. Eu te pergunto, qual é a medida do lado desse papel? Suponha que ele é um quadrado, ok? Qual é a medida do lado desse quadrado? Bom, para a gente resolver um problema, a gente tem que usar tudo que a gente sabe relacionado àquela situação, ok? Bom, aqui eu tenho duas informações. Eu sei que a área é 25 centímetros quadrados e eu sei que a figura representa um quadrado. Tudo bem? Bom, então eu tenho que pensar, como eu calculo a área de um quadrado? Bom, vocês já devem ter estudado um pouquinho de geometria e vocês sabem que a área do quadrado ela é calculada fazendo a multiplicação da medida dos lados, ok? Que nesse caso são iguais, porque a gente tem um quadrado, ok? Então, por exemplo, você pode multiplicar essa medida por essa medida, tudo bem? E você vai encontrar 25 centímetros quadrados, nesse caso aqui, ok? Bom, então você tem que pensar na seguinte situação. Eu tenho o número 25. Eu tenho que pensar um número natural que, multiplicado por ele mesmo, né, porque as medidas são iguais, esse número multiplicado por ele mesmo resulte em 25. Né? Bom, talvez de cabeça você não consiga fazer imediatamente, mas você pode ir pensando. Eu quero um número natural, no caso aqui a medida do lado, que multiplicado por ele mesmo, né, porque é lado vezes lado, resulte em 25. Então você pode ir pensando aos poucos. Por exemplo, eu quero um número natural. Então eu posso ir pensando. O número 1. Quanto é 1 vezes 1? Dá 1. Está longe de 25. Vamos para o próximo, o 2. Quanto é 2 vezes 2? É 4. Está longe ainda. O 3. 3 vezes 3, 9. Ainda não dá. O 4. 4 vezes 4, 16. Também está longe. E o próximo, 5. Quanto é 5 vezes 5? 25. Opa, encontramos. Viu? Então, se a área é 25 centímetros ao quadrado, a medida do lado, que é essa interrogação, é de 5 centímetros. Tudo bem? Então, por que é 5 centímetros? Porque eu calculo a área de um quadrado fazendo a multiplicação da medida do lado por uma outra medida, que também é a mesma medida, porque os lados são iguais, porque a gente tem um quadrado. Tudo bem? Então eu faço lado vezes lado, ou seja, 5 vezes 5. 5 vezes 5 eu tenho 25. Centímetro vezes centímetro, centímetros quadrados. Ok? Então, gente, essa ideia de raiz quadrada pode ser interpretada como essa situação, problema que eu apresentei para vocês. Eu tenho um número, ok? E eu preciso imaginar um outro número que, multiplicado por ele mesmo, resulte em 25, ok? Vejamos mais algumas outras situações. Suponha que vocês tenham quadrados, ok? Com áreas dadas aqui nessa primeira coluna. Tudo bem? Vamos tentar determinar a medida dos lados desses quadrados. Vamos lá. Suponha que você tenha um quadrado de área 9 metros quadrados. Tá? Por exemplo, uma sala grande. Tá? Então você tem uma sala, por exemplo, cujo chão seja um quadrado, de área 9 metros quadrados. Qual a medida do lado desse quadrado? É a mesma situação daqui de cima. Você tem um número, no caso aqui é 9, você precisa imaginar um outro número que, multiplicado por ele mesmo, resulte em 9. Tá? Então, no caso aqui, olha, eu tenho 9. Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá 9? O 3, não é? Então, a medida do lado será o quê? 3 metros, no caso aqui. Tá bem? Por quê?
Porque 3 vezes 3 dá 9. Tranquilo? Mais um exemplo, olha. Suponha agora que você tenha um quadrado cuja área é de 36 decímetros quadrados. Tá? Se você não lembra muito bem sobre as unidades de medida, sugiro que vocês façam uma revisãozinha aí, ok? Então vamos lá, aqui a gente tem a unidade decímetros quadrados. Tá? Então, o que importa para a gente é um número aqui, tá bom? Então, suponha que a área é 36. Qual é a medida do lado? Isso mesmo, 6, né? Por quê? 6 vezes 6 dá 36, tá bom? Então, a medida do lado é de 6 decímetros. Ok? Próximo. Suponha agora que você tem um quadrado de área 81 milímetros quadrados, bem pequenininho. Tá? Então, 81 milímetros quadrados. Qual é a medida do lado desse quadrado? Então, você tem que imaginar um número que multiplicado por ele mesmo dá 81. Qual é esse número? 9, né? Por quê? 9 vezes 9, 81. Então, a medida do lado é 9 milímetros. Ok? 2 entes. Bom, então veja, pessoal. Aqui, ó, a ideia é a seguinte. Então, você tem um quadrado, né, de área dada. Você precisa encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, resulte nesse número que corresponde à área. Tá bom? Bom, pessoal, e veja também que aqui, ó, eu tenho áreas, né, só uma observação, é dado em unidades de medidas ao quadrado, ok? E a medida do lado, né, como se trata de uma medida, né, a gente tem linear, tá bom? Nós não temos quadrado aqui não, beleza? Então, gente, essa observação resume tudo sobre raiz quadrada. Olha só, quando procuramos um número natural que, multiplicado por ele mesmo, resulte em algum outro número, aqui no caso 49, por exemplo, a gente está calculando o que a gente chama de raiz quadrada desse número, no caso aqui de 49. Tá? Então veja, se eu tenho um número 49, eu quero procurar um número natural que multiplicado por ele mesmo resulte em 49. O que eu estou fazendo? Eu estou calculando aquilo que a gente chama de raiz quadrada desse número natural. Ok? Então no caso aqui, olha, eu tenho 49. Qual o número que multiplicado por ele mesmo resulte em 49? 7. Né? Por quê? 7 vezes 7 é igual a 49, ok? Então, a raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 vezes 7 é igual a 49, ok? Então, gente, o que eu estou fazendo aqui? No caso aqui, eu estou procurando a raiz quadrada de 25. Né? Eu tenho um número, eu quero encontrar um outro número que multiplicado por ele mesmo resulte em 25. Ou seja, eu estou procurando o que a gente chama de raiz quadrada de 25. Tá? E os mesmos casos aqui também. Ó. Se eu tenho um outro número, né? 144, por exemplo. Qual o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 144? 12. Né? Por quê? Porque 12 vezes 12 é 144. Tudo bem, gente? Então, na sequência, a gente vai ver o seguinte, olha, eu não preciso ficar escrevendo isso, né? A raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 vezes 7 é 49, né? É um texto, né, extenso. A gente gosta de simplificar um pouco a escrita, tá bom? Então, na sequência, eu vou mostrar para vocês como que a gente escreve raiz quadrada de uma maneira simplificada, tá bom? Bom, pessoal, então, ao invés de escrever raiz quadrada de 49 é igual a 7, eu posso escrever dessa maneira. Olha só, a gente utiliza esse símbolo para indicar, no exemplo aqui, a raiz quadrada de 49, ok? Então, você tem raiz quadrada de 49 é igual a 7, tá bom? E a gente faz a leitura da seguinte maneira, a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Okay? Então, essa frase que está aqui em verde se resume nessa equação aqui, nessa igualdade. Tudo bem? Então, a gente pode utilizar essa escrita simplificada para fazer essa leitura e que ajuda muito, até mesmo na hora de efetuar os cálculos. Tudo bem? E a justificativa, como eu comentei anteriormente, a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é igual a 49. Ou seja,
Lembra da potenciação? A gente tem 7 ao quadrado é igual a 49. Tá? Então, por isso que a gente fala raiz quadrada. Não é? Por quê? Vamos pensar um pouco. Raiz quadrada de um número, no caso aqui é 49. A gente procura um outro número natural, que no caso aqui é 7, que multiplicado por ele mesmo, tá, resulte em 49. Tá bom? Então, veja, não é difícil, gente. Então, você tem um número, você quer encontrar a raiz quadrada dele. Ou seja, você tem que pensar em um outro número que multiplicado por ele mesmo vai dar 49 aqui no caso. Tá bom? Então, por isso que a gente fala raiz quadrada. Não é? Por quê? Porque quando eu multiplico 7 vezes 7, é a mesma coisa de fazer 7 ao quadrado. Lembra da potenciação? Então, eu tenho 7 ao quadrado igual a 49. Ou seja, se eu quero a raiz quadrada de um número, eu estou procurando um número natural que, elevado ao quadrado, resulte em 49. Tá? Por isso que a gente fala raiz quadrada. Tudo bem? Então vejamos aqui alguns exemplos para a gente praticar um pouco o cálculo da raiz quadrada. Tá bom? Então vamos lá. Raiz quadrada de 0. Ou seja, eu tenho que pensar um número que, multiplicado por ele mesmo, resulte em 0. Que número é esse? É o próprio zero, concorda? Por quê? 0 vezes 0 dá 0. Ou seja, 0 ao quadrado é igual a 0. Tá bom? Então, a raiz quadrada de 0 é 0. Tá? Por quê? Porque 0 ao quadrado, que é a mesma coisa de 0 vezes 0, né? Resulta em 0. Tá? Qual é a raiz quadrada do número 1? Você tem que pensar em um número que, multiplicado por ele mesmo, resulte em 1. Qual é esse número? O próprio número 1, concorda? Por quê? Porque quando eu faço 1 vezes 1, dá 1. Tá? Qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada do número 4 é o número 2, não é? Por que é o número 2? Porque quando eu faço 2 vezes 2, ou seja, eu tenho que multiplicar ele por ele mesmo, resulta no que está aqui dentro, no 4. Tá? Qual é a raiz quadrada do número 9? É o número 3, não é? Por que o número 3? Porque 3 vezes 3 dá 9. Tá? Qual é a raiz quadrada do número 16? É o número 4. Por que o número 4? Porque 4 vezes 4, né? Ou 4 ao quadrado é igual a 16. Tá? Você pode pensar assim também, que é a mesma coisa de falar 4 vezes 4, né? Que é 4 ao quadrado. Tá? Dá 16. Qual é a raiz quadrada do número 25? É o número 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Qual é a raiz quadrada do número 36? É o número 6. Por quê? 6 vezes 6 resulta em 36. Qual é a raiz quadrada do número 49? Já tem a resposta aqui, né? É o número 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 dá 49. Ou ainda, né? 7 ao quadrado igual a 49. Tá bom? Um exercício para vocês. Aqui eu estou colocando apenas as respostas, mas seria interessante que vocês escrevessem essa justificativa, igual aqui nesse exemplo. Tá? Para justificar que de fato a raiz de 49 é 7, por quê? Porque 7 vezes 7 é 49, ou ainda, né, 7 ao quadrado igual a 49. Seria interessante que vocês fizessem essa escrita para cada um desses exemplos aqui, para vocês fixarem mesmo o porquê que a raiz de 0 é 0, por exemplo. Né? Por que a raiz quadrada de 9 é igual a 3? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Tá? Então façam isso que é muito bom para vocês. Tá? Uma ótima sugestão para vocês. Continuando então, nós já vimos que a raiz quadrada de 49 é 7. Ok? E quando você vai falar, né, você vai fazer a leitura, tem algumas pessoas não dizem raiz quadrada. Simplesmente falam a raiz de 49. Tá? Então, se você escutar alguém falando assim, não está errado, tá bom? Mas a gente vai utilizar a expressão raiz quadrada, tá? Só para fixar mesmo que a gente está trabalhando com raiz quadrada.
mas algumas pessoas simplesmente dizem a raiz de 64. Tá? Então está subentendido que é a raiz quadrada. Tá bom? Só uma observação para vocês aí. Então vamos lá. A raiz quadrada de 64 é o número qual? 8. Né? Por quê? Porque 8 vezes 8 resulta em 64. Então a raiz quadrada de 64 é o número 8. Qual é a raiz quadrada do número 81? É o número 9. Né? Por quê? 9 vezes 9 é igual a 81. Então a raiz quadrada de 81 é 9. Qual a raiz quadrada do número 100? É o número 10, né? Porque 10 vezes 10, 100. Né? Então, novamente, gente, é muito importante que vocês saibam tabuada. Tá? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de 121 é o número 11. Né? Por quê? 11 vezes 11 é igual a 121. Tá? Então, olha, para vocês fixarem, ó, 11 vezes 11, né? Vamos recordar a multiplicação. Como que eu faço? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Agora, com as dezenas, né? 1 vezes 1, 1. Escrevo embaixo da dezena. 1 vezes 1, 1. E eu vou somar, tá bom? 1 mais nada, 1. 1 mais 1, 2. 0 mais 1, 1. Ou seja, 11 vezes 11 resulta em 121. Tá? Então, a raiz quadrada de 121 é o número 11. Tá? Qual é a raiz quadrada do número 144? É o número 12. Tá? Exercício para vocês. Façam a multiplicação 12 vezes 12, que vocês vão encontrar 144. Tá bom? A raiz de 144 é o número 12. Tá? E isso continua, gente. Você pode calcular a raiz quadrada, né, de números naturais. Tá? Então aqui a gente trabalhou com alguns números, tá? Em particular nós abordamos os números quadrados perfeitos aqui, tá bom? Mas se você tiver algum outro número mais complicado, né, a situação pode, né, ser um pouquinho diferente. Mais adiante a gente vai calcular raízes quadradas e outros tipos de raízes também. Tá bom, gente? Então calculem muitas raízes quadradas para vocês praticarem bastante. Beleza? Obrigado, até a próxima aula.